programa de hoje, o professor e escritor e historiador. A Constituição americana começa assim: We the people, nós o povo, e um monte de regras pro governo. A Constituição brasileira de hoje é assim. O cara é uma enciclopédia ambulante, tem muita história pra contar. Não, meu filho, não tem nada a ver isso não. Palmas para Laudelino de Oliveira Lima! Olha o Laudelino aí, ó. Ele veio aqui com caráter. Ele veio a caráter. Veio no estilo. Com caráter. Não é? Com Veio a caráter. Estilo Bossa Nova. O Laudelino é o cara do YouTube. Sim. Tá aqui, ó. Tem uns livros. Tá aqui, Segundo ó. hacker. Só livros aqui, Extra, isso aqui, ó. Segundo hacker é o... Qual que é o último aqui? Esse aqui é o livro que foi um pedido do Olavo. Do professor Olavo? Seus alunos... Cadê? O Olavo tá aí? Aqui, pô. Professor, inclusive o professor também tá no inquérito. Tá. Professor Olavo. Me colocaram na lista, meu filho. Eu não fiz O nada. professor Olavo já morreu. Tinha morrido já, pô. E ele é o líder Intelectual. né? intelectual. Primeiro morto Que preso. loucura. Líder espiritual da Não, parada. espiritual. É Agora é espiritual. espiritual. É uma espiritual. Não, mas não tá como espiritual. Só é possível. Acho que tá alguma coisa assim. É assustador. Depois falo que tem o... Como é que chama lá? O terra plana. Isso. Tem gente que... Isso aqui é meio terraplanista. É assustador. Ali foram os roteiristas federais, né? Fizeram um trabalho magnífico ali e tal, depois do Loucademia de Polícia. Sim, sim. É impressionante. Mas aqui, qual é a Aqui pega? é o seguinte, isso aqui, ó, um pedido do Olavo para os seus alunos: escreva sobre o nosso tempo através de obras de ficção. Não faça livro sobre política, não faça livro sobre nada disso aí, que é muito chato, filosofia. Conta o que está acontecendo no Brasil através de obra de ficção. Porque é assim que a gente olha para o passado e entende o passado. Eu vou ler o Ana Karenina ali, eu vou ler um ou outro autor, eu fico sabendo como que era a Rússia em tal ano, como era o Brasil em tal ano, através de obra de ficção. Hackers contra políticos e traficantes no cenário brasileiro. Brasília, corrupção, doleiro, lavagem de dinheiro. Sim. Através de uma obra de ficção, ou seja, você explica o que está acontecendo no Brasil, passa uma mensagem para a juventude, qualquer idade. É um né? thriller. Vai ler um thriller, tá traduzido, vai ser publicado nos Estados Unidos agora também. Já vendeu 10 mil exemplares aqui no Brasil. Tá saindo bem. Bom. Bom, e você consegue passar a mensagem, que é o mais legal, né? Passa a mensagem, é Red Pill. É Red Pill, o livro é Red Pill, as pessoas tomam um susto, caramba, isso está acontecendo no Brasil. E se alguém te encher o saco, você fala é uma obra de ficção. É, também. Olá, você é o quê? Professor? Eu Qual é a sua? trabalhei 37 anos na área de TI. Dei aula a vida inteira. E uma das minhas especialidades era transformar coisas complexas em algo simples para poder explicar para o leigo. E aí você foi pro YouTube. Que é lá a tua... Qual é o endereço do YouTube? Laudelino RJ. Laudelino RJ nas redes sociais. Eu tô vendo a minha cara aí pintada. Tá vendo? Não, tá legal. É porque lá no você coloca a ali máscara. é o seguinte, ali qual é o propósito ali? Eu queria falar de política, mas eu tinha que me fantasiar de brasileiro. Qual é a melhor cara que o brasileiro tem hoje? Sim. Palhaço. Sim. Pagador de imposto, palhaço, né? Você é um eleitor, palhaço. Né? Você acompanha o noticiário e você fala, não é possível, as pessoas que estão mostrando essa notícia, essa lei que saiu, essa decisão, estão achando que a gente é palhaço. Sim. Aí a proposta era fazer um programa adulto, você vê a estatística do YouTube, o pessoal acima de 55 anos que tá lá. É o nosso público. Adulto, o público, vocês estão todos convidados, estão todos nessa faixa etária também, né? Tá todo mundo aí, já naquela reta final, né? Já ladeira abaixo. Aquele segundo tempo na prorrogação. Já vai querer saber o que tá acontecendo aí. Então, eu me visto de palhaço para falar do Brasil. Não tem como ser diferente. Você olha a parte tributária, você olha a parte penal, acabou o Palumbo, acabou de sair daqui, explicando os problemas brasileiros. Aí eu te pergunto, a segurança pública falha. E o carnaval falha? Não. Sobra recurso. Bloco, dinheiro. Todo ano funciona o carnaval. Por que funciona o carnaval e não funciona a segurança pública? Cara, o administrador público acha que a gente é palhaço. Mais vale a passista do que a vida da minha filha, da sua filha, de um parente seu. Então, o problema está todo ali de um jeito que eles tratam a gente como palhaço. E como que eu vou comentar isso? Vestido como brasileiro, como um palhaço, né? Aí eu fiz 300 lives com esse chapéu, aí apareceu um rapaz que fez uma cirurgia, agora botou um chapéu igual o meu, e todo mundo fica falando, você tá com o chapéu do cara, né? Pô, pelo amor de Deus. Ele que tá me copiando. É o marketing. Laudelino, se tivesse que mudar uma coisa, assim, a gente é palhaço em várias áreas, né? Segurança, Seja saúde, bem-vindo, seja bem-vindo. o que
o que você acha que seria mais importante mudar? Assim, se tivesse que escolher uma briga. Perfeito. Uma única briga é a seguinte: o Brasil hoje vive um problema crônico desde 1889. Recente. Que é o seguinte, recente. Nós temos um ciclo negativo na escolha do homem público. O que é isso? Como que isso funciona? As regras eleitorais, a maneira como o brasileiro escolhe um político, a cada rodada vem um cara pior. Vai piorando a classe política. É diferente, por exemplo, do ciclo de uma Olimpíada. A cada Olimpíada, cada volta que uma Olimpíada, os recordes vão caindo, vão quebrando, porque existe uma construção positiva. Uma evolução. Então você está sempre buscando uma melhoria. Na parte política, como o político tem o poder de alterar a lei, ele sempre altera as regras do jogo para favorecer ao político, não ao povo. O povo que se dane. Eles querem saber como que eles fazem para se consolidar ali. E a única maneira que a humanidade encontrou de resolver essa questão da melhoria da qualidade do homem público é voto distrital puro. Você entrega na mão do povo a escolha da melhor maneira que você escolheu o político. Mas tem que vir acompanhado da coisa mais importante que tem. Não é a maneira como ele entra, mas é como ele sai, que é o recall de mandato. Que é o modelo americano. Então, é o modelo americano, o suíço, né? O cara vai trabalhar para ser melhor. Do mundo aí. Então, mas a Suíça eu acho que dá certo, porque você escolhe tudo, né? A Suíça... É direto, tudo. Não, é democracia Mas direta. é um país muito menor. Então, muito pequeno e muito mais rico. Esse é um argumento bom. É um país pequeno. Nossos rico. municípios são pequenos. Também. E quando você... Eu estive na Suíça no passado. O que acontece? O suíço não é tão mais evoluído que a gente, do ponto de vista educacional. Você vai ver a história da Suíça, não adianta olhar agora também. Eles distanciaram do brasileiro porque eles estão fazendo isso há séculos. Mas quando você vai na origem, aquele cantão suíço, eles chamam o estado lá de cantão, né? O cantão, isso era tudo semi-analfabeto. Os caras apenas falaram o seguinte: cara, qual é o certo? O certo é o quê? Nós vamos botar os políticos... Olha o mundo está dando tudo errado. Nós vamos também escolher um político e deixar ele solto fazendo o que ele quer? Não é melhor a gente usar o bem comum, aquela coisa racional de pergunta para o povo: já foi numa reunião de condomínio? É assim que funciona. Quem determina e quem manda é o morador do prédio. Sim. O síndico é um funcionário do morador do prédio, assim como na Suíça o político é um funcionário da população. Mas eu acho que no Brasil esse sistema não... É o breakzinho? Então vamos fazer um break rápido. Papo muito bom, hein? Pra você seguir ele no YouTube, Laudelino RJ. Laudelino RJ, onde tá a rede social. É isso? Isso aí. Ó o charuto. Faz o break aí, Reginaldinho. Break de rádio. Mas por que você acha que não dá? No Brasil? Não dá pra você comparar o Brasil com a Suíça. É outra pega. É outra pega. Sabe qual é o segredo? É você não pode deixar essa decisão na mão da classe política. Não, é referendo. Eu acho. Isso, exato. Mas a Suíça tem 9 milhões de habitantes. A Suíça não tem nem presidente da República. Eles vão... Ela tem um conselho. Todos os partidos vão se... Tem cantão que não tem político. Os caras contrataram no LinkedIn. Cara, mas o dinheiro infinito de uma guerra, da Segunda Guerra, porra. Mas o Laudelino, essa mentalidade, né, que todo mundo, os políticos que vêm aqui, eles falam, não, mas o Brasil só se preocupa com o presidente. Aí ninguém olha aqui os vereadores, ninguém olha o prefeito. Da onde vem essa mentalidade e também aquela de mudar tudo muito rápido? Vai ter um salvador que vai vir aqui e vai mudar tudo sozinho, eu já disse. Vamos lá, senta que lá vem história. Que é o seguinte, isso vem do período Vargas. Tá? Vargas, quando deu o golpe dele lá em 1930, ele tomou o poder, né? Tirou 2 presidentes da República, um que estava eleito, outro que estava no cargo, Washington Luiz e o outro. Ele tirou, jogou os 2 caras fora, tá? E se colocou como um presidente provisório. Ok, passou pouco tempo, ali, 32, começa a Revolução Constitucionalista em São Paulo, aqui. Sim. São Paulo, sem Constituição no Brasil. São Paulo entra em guerra com o governo federal. Poucas pessoas sabem disso hoje. São Paulo foi bombardeado. Teve avião bombardeando São Paulo, canhão bombardeando São Paulo, a população fugindo para o interior. Por quê? São Paulo era potência política e potência econômica. Quando o Vargas venceu essa guerra, São Paulo deu um calor no Vargas.
34, 2 anos depois, ele teve que convocar uma constituinte, porque era o pedido de São Paulo. Peraí, Vargas, a gente tinha uma Constituição, você jogou no lixo, e agora você vai ficar aí de bonzão, mandando no prédio, como se fosse o síndico, que não tem Que foi a Revolução de 32, 32. né? Aí, o que o Vargas faz? Ele fala, ó, eu não posso permitir que o poder político e econômico fique no mesmo lugar. Ele adiciona um senador a mais por estado, a gente passa a ter 3 senadores, e ele indicou cada um desses senadores. Aí ele passa a ter, você vê que o Norte e o Nordeste tem mais estados que o Mas o Oeste. governo militar fez isso também, nos anos 70, Só que era o aí, biônico. Eu tenho que Era o voltar senador biônico. lá atrás, nas origens do porquê, né, que é a pergunta, né? Por que tá essa figura do Deus que vai resolver tudo, que é o presidente? Então o Vargas domina a política. Ele não tinha como dominar a economia. Ele domina a política porque ele indicou os caras. E ele passa a comandar a política. Ok. Ele chegou a fazer uma cerimônia no aterro do Flamengo no Rio de Janeiro, queimando a bandeira de todos os estados brasileiros. Falando, isso aqui não interessa. Agora nós temos uma única bandeira, que é o Brasil. Então nós temos que reverenciar ali, ó, temos que idolatrar o Brasil. E tu olha, a cerimônia é toda fascista, do mesmo esquema que fazia Mussolini e Hitler, aquele bandeirão pendurado. Naquela época tinha todo mundo marchando, o pessoal adorava esse desenho, né? Adorava o Mussola. Então, a partir dali, você tem uma concentração de poder em cima do cargo executivo maior, que é do presidente. A imprensa, perdendo o interesse da coisa local, do estado ou do município, começa a se voltar muito para a esfera federal. Então, como o Palumbo falou, a imprensa aqui é o quarto poder. Então, fica tudo centralizado no presidente e a imprensa também só noticiando coisas da presidência. Mas a imprensa hoje em dia, o cara que é... A função da imprensa é perguntar. Hoje em dia... Fiscalizar. Não, mas é perguntar. Você está aqui, eu perguntar para você o que eu acho que vai ser interesse para a nossa audiência. Tem que ser oposição. Então, mano, não é oposição, porque parece que a imprensa hoje em dia, cada uma pegou um lado e não interessa o que acontece. Então, meu lado é esse, eu defendo a minha turma. É uma torcida. E você defende a sua turma. Tribalista. Então você perdeu o principal objetivo do jornalista, que é perguntar, é querer saber o que ninguém está falando. É saber o que se passa por trás de você. Por que você está aqui com esse rosto pintado? Qual é a sua intenção? Esse é o verdadeiro jornalismo. Não é. E levar para a audiência exatamente isso. Falar, eu descobri o que esse Laudelino está aqui e o que está por trás dele. Ele quer pagar boleto, ele quer pagar boleto. Esse é o verdadeiro princípio do jornalismo. Isso aí. Esse é o cara do jornalismo. Mas hoje em dia você vê... Aquela coisa da liberdade de expressão, né? Você fala, para que serve a liberdade de expressão? Para você fazer a pergunta que ninguém quer fazer. Para isso. Não é para você ir no futebol, para você conversar no botequim, é para você fazer a pergunta que incomoda. Isso é a imprensa. Ela precisa ter essa liberdade para fazer isso. É o espírito do jornalista. Não interessa se sentou aqui o Lula ou o Jair. Não interessa. Você vai lá na canela do cara. Você quer saber. Sem ser uma coisa grosseira, sem ser uma coisa de perseguição lá, você vai... Você lembra o seguinte, a imprensa tem que ser aquela curiosidade do povo, ou a imprensa tem que ser aquilo que ninguém está falando. Sim. Mas você sabe o que aconteceu. Mas qual que é o caminho para essa pergunta que incomoda, que a gente está levando agora? Qual que é o... Vai ter a pergunta que incomoda? E para quem vai interessar? E quem que vai mandar nessa pergunta aqui? Big Tech, um governo? Se você no seu com a cara de palhaço? Eu estou fazendo, eu faço, não tenho o menor pudor de fazer a pergunta que incomoda, inclusive de ser leviano também, no meu canal. Mas quando eu tiro o personagem de palhaço, eu sou um pouco mais educado. Então... Ou o educado ou... Não, eu sou assim. Minha mãe pode confirmar. Boa. Então, o grande problema que acontece no Brasil hoje com a imprensa, você pega a história da imprensa, a imprensa do século XIX era uma imprensa muito ligada ao dono da empresa. Certo. Então mandava você tinha no lá, jornal. José do Patrocínio, escrevia o dele lá, tinha todo o perfil dele, do Rui Barbosa tinha o perfil dele. Veio a Primeira Guerra Mundial. Certo. A Primeira Guerra Mundial obrigou a imprensa a fazer uma cobertura multifacetada. Não importava mais a coisa local. Puxa, agora tem que cobrir a Europa, tem que cobrir a economia, tem que cobrir a parte militar. Começou a sair aquele perfil individualista daquela cara do dono do jornal para você ter uma grande equipe. Com isso veio o quê? Assinatura. A imprensa começou a ser financiada
com a assinatura do pessoal, tá? E a recorrência, né? E a venda na banca de jornal. Então ela tinha um produto que o pessoal remunerava a imprensa para aquele produto. Ok. O tempo passou, tá? E o que veio acontecer de fenômeno depois disso foi que o financiador da imprensa começou a deixar de ser o assinante, o comprador da banca, começou a ser o anunciante. Boa. O cara que comprava uma patrocinador, página. Legal, patrocinador. Ok, legal, isso é legal. Pô, aqui tem, nós vimos, Tem, Hora Pronobis, todo Isso, mundo aí, sim. maravilha. Só que começou a perder espaço do patrocínio do jornal da entidade privada e começou o público. Sim. Você não fala mal do teu patrocinador. Você não pode chegar aqui e falar mal do Hora Pronobis. Claro, porque Não pode o Hora fazer. Pronobis, você ele tem um tá- contrato, É. você tem ética jornalística, você não pode fazer isso. Só que aí quando entra o governo federal, estadual, municipal, sei lá, como o anunciante, a fidelidade passou a ser com quem? Com o governo, com o político. Então, é isso que você perguntou. E aí? Da onde que virá a coragem? Não vai vir desse modelo. Então, Não vem desse aí, modelo. então, aí veio a rede social. Sim. Aí entraram esses caras que estão no YouTube e esse Esse é o... quebrou Então, mas aí o que sistema. acontece? Aí o que acontece? Aí surge pessoas que têm uma grande capacidade de falar, Embromation Society, Poder de síntese. poder né? de síntese, o caramba, Obrigado, e começa a surgir, mas aí que tá, você precisa confiar nessas pessoas. Sim, porque esse cara vai ter um interesse E também. na verdade, o mundo tá cheio de gente talentosa para dar uma enganation Get-it. nas pessoas. Então ficou muito difícil Picareta. para a audiência poder avaliar o que está sendo falado. Por isso que ele fala de fake news. Porque você passa um monte de teoria de conspiração absurda tal, É e as abstrato. pessoas compram. Sim. abstrato. Né? Você fala a verdade que esse, eles querem ouvir. exatamente. Mas na sua linha cronológica o dinheiro mandou o tempo inteiro, né? O que você fez aqui. Sempre, qualquer empresa. Né? Uma padaria, seja Pode lá ser o que impresso, for, quem pode manda é ser o do dinheiro. governo, pode ser alguém tá pagando alguma Sim, coisa. é normal. E por falar em dinheiro, que ficou uma polêmica aqui do Paulo Guedes. Porque falaram Pode que não. você fez o filme, não fez o filme. Aí Você é pelo que você roteirista. fez o roteiro. O filme Exato. já saiu, que eu nem sabia. É um já documentário. Saiu, e eu queria saber Isso. um pouco sobre isso. Fui roteirista, né, junto com o Paulo do Dextra roteirista. Jornalismo, que foi o diretor, me convidou. E a ideia ali era o seguinte: não é falar do governo do Jair, nem falar da passagem apenas do Paulo Guedes. Todas as entrevistas que nós fizemos com todo mundo, com o Paulo inclusive, era contar uma história com o seguinte viés: qualquer país que olhar o que foi feito aqui e repetir, vai encontrar uma rota para a liberdade. Porque aquilo é um conhecimento universal. Qualquer país que seguir aquele roteiro que é apresentado no documentário vai Do conseguir. que? Da liberdade individual do indivíduo? Da liberdade do Estado. O Estado vai se libertar das amarras que ele tem hoje, tá? Ele mostra quais são os grandes gargalos que o Brasil tinha, como que eles começaram a desmontar cada gargalo desse, e como, quer dizer, você que se acompanha a política, você vê que imediatamente após a mudança de governo, o pessoal começou a remontar os gargalos todos de novo. E você vê que o Brasil estava caminhando num sentido construtivo, produtivo, aí, a sociedade respirando, e a coisa hoje está sufocante. Porque tem sempre uma teoria econômica por trás. E conversando com o Paulo nas entrevistas para fazer o documentário, uma coisa que ficou muito clara é o seguinte: o Paulo, ele não é um liberal. Ele não é um keynesiano, ele não é um misesiano, ele não é nenhuma teoria. Ele é uma biblioteca de soluções econômicas. Ele estudou de tudo, né? Meio TDAH, meio... Ele antecipa, né? Mas, Ele é um mas cara que ele segue uma linha ortodoxa da economia. Ele... É um economista ortodoxo. O que ele faz? Ele tem toda essa biblioteca intelectual na cabeça, as referências, e ele aplica conforme a necessidade. Por exemplo, Muito durante bom. a pandemia ele usou solução keynesiana. Solução que esquerdista defende. Ele falou, não, isso aqui foi pontual. E depois ele parte para alguma coisa misesiana ali. Ele vai usar a solução, ele não está preso na doutrina. Entendi. Ele está na busca da solução. Tá? E olhando o que foi feito no governo e olhando o que ele fez, você verifica que nós temos uma tradição de ministro de economia ruim. Mas ruim. nem Você sabe me quem foi o fale. primeiro da República? Nem me fala. Alguém se Não, sabe não quem tenho foi o nem- primeiro? Não, faço a Não menor. sei. Rui Barbosa. Ó, Advogado. É. Advogado. Chamaram o cara. Ele Autoridade. 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 É verdade. Era Aí o que ele fez? justiça, né? Ele chegou no Rio de Janeiro, né? O Império tinha acabado de cair, República ali, aquela porcaria. E ele fala o seguinte: vou fazer a economia bombar.
vamos fazer o seguinte, eu autorizo as empresas serem criadas e emitir títulos. Eu, o Estado, vou garantir o título. Foi uma cagada. A pessoa emitia moeda. Não, mas foi uma Por cagada exemplo, a gente aqui, ó, todo mundo aqui, cada um abriu uma empresa, Certo. ia pro botequim, tomar cana, é boa ideia. Lógico. A gente ia tomar um goró, ficava distribuindo, vendendo título, isso aqui é da minha ferrovia, que vai ligar. Isso. Quer comprar? Ó, vai ligar o Pânico com a Madureira. Vamos ligar, tá uma ferrovia, mas não tinha um trilho. E aí veio negociando. Só que chegou a hora de resgate do título. Não tinha nada sendo Alguém tinha construído. que pagar. Quem que ia pagar? Quem é que era o garantidor? Quem garantiu? Quem era o O fiador? governo federal. Aí essa é uma crise chamada o encilhamento. Podem procurar. Encilhamento. Burrice também, né? Você acha que é má fé ou burrice? Depois. Papo muito bom. Muito bom, tá demais. maluco. Explica Professor fácil. é bom. Eu peço Mas nem para que me a gente minto, eu só faça escuto. outra rodada. Mesmo que você esteja no Rio, a gente faz um Online. da praia. A minha live dura 4 horas. É? Eu acabo sem exaurir todos os Zuckerman assuntos. vai. Então, Nossa, imagina sendo Então é no o seguinte, Vilela, vamos marcar outro dia para falar sobre isso aqui, que o papo foi muito bom e a gente pode... Eu já convido você para acompanhar o Laudelino no YouTube, bom. ele tem muitos Aula. seguidores. Ô. Você tem um monte de seguidor, né? assim, dá pra encher uma Kombi. Dá pra... Uma das grandes. Vamos tamanho do Morgado. falar mais sobre esse... Ele é roteirista desse documentário do Paulo Guedes. E onde é que está esse documentário? Olha, eu passei pra produção aí todos os links. A produção Pelo que eu vi fraca, aqui, cara. ele tá na Não, produção, gente boa Vimeo demais, OT. Vimeo. É de graça? Aí, ó. Que não. Não, acho que não. tem de que graça. pagar. De graça. Paulo Economista, Guedes, ele não vai de fazer graça. bagulho de graça. O Paulo Guedes, eu sou fã. Eu queria ver mais... E no eu- canal Republic Fala da pra ele vir aqui, Soul pô. TV. Não, o Paulo Guedes não vem. Vou falar um negócio Eu pra vou ligar vocês. pra ele. Você descobre nesse documentário uma pletora de brasileiros melhores que o Paulo Guedes, escondidos na máquina pública, com todos os tiros que você pode imaginar, todos renegados assim à sombra, porque esses políticos que entram aí não quer papo com esse Não cara. quer. Claro. Ele Lógico quer o que não. dele de estimação. Vou ligar pro Paulo. É que nem o Bolsonaro entrou e Paulito. o Bolsonaro não tinha muito a mão. Olha o que ele colocou de gente boa na. O que pintou do. De ministro. Mas é porque o Bolsonaro era meio. É meio- Olha o quê? Tá ok? Tá ok? Sou eu, Fora pô. do sistema aí. Quem vai? Quem vem? Vem você, tá ok? Quem é bom? Tarcísio? Tô com saudade de mim, né? Vocês estão com saudade de mim, né? É, o Brasil tem gente boa. Tem gente muita boa. Mas gente é isso boa. que você falou, Tem tá muita gente escondido. boa. Vou ligar pro Paulo. Ó, tá aqui o livro pra você. Eu vou passar o YouTube. É Laudelino Tem RJ. mais coisa aqui que é o seguinte. Tem um ó. monte de coisa aqui, ó. Ó, o Destro, eu sou roteirista do Destro 3, 4 e 5, que ainda vão sair, tá terminando. Já tem 1 e 2. Uma história em hora. quadrinho. História em quadrinho, sou roteirista sim, do hein? 3, 4 e 5. O que você tá vendo aqui tem o Doutrinador também, ó. Isso aqui é do Luciano Cunha, um cara bom pra você conversar aqui, pra chamar pra bater um papo. Esse Pelo saiu Meu agora, Sangue. Pelo Meu Sangue, é a história de Dom Pedro I. Esse é um quadrinho desenhado pelo Joey Bennett, Ó. que é o maior desenhista do mundo da Ele é muito atualidade. bom. Indicado 3 vezes ao Will Eisner, que é o Oscar do Pedro desenho. I era pegador, né? De pegador. A capa inspirada Porra, no ele Star teve- Wars. O último filho dele é lá na ilha aqui. A pô. estimativa são Não, 56. ele é filho da freira. A freira não era tão freira. Não era freira, lá de. Não Como é era que chama lá, pô? freira. Ah, é o famoso Era lá aquele na Ilha que da Madeira. Ilha da É, Madeira. Não é Ilha da, tem outro nome. Ilha da Madeira, você não Funchal. Ilha da Então, ô, Madeira, Emílio, ele sentou filho um da pau. é muito freira. bom, velho. Esse quadrinho aqui é o único contando a história do Pedro. São 5 volumes, saiu o primeiro. São demais. 250 páginas. Serão, né, o projeto final. Pelo melhor desenhista do mundo, Você gostava contando a do Pedro? história brasileira. Ele é incrível. Ele é Você muito gostava bom do mesmo. Pedro I? Grande personagem, grande sujeito, um herói brasileiro. E foi rei Abraço pro aqui Joey. e foi rei em Portugal. Olha lá. E E recusou. libertou Portugal e o Brasil. É verdade. Ele recusou a coroa brasileira, Sim. ele recusou a coroa portuguesa, ele recusou a coroa espanhola e recusou a coroa grega. Caramba. E o velho também. O velho. Que ele gostava de novinha. Não, o velho. O velho que é o pai dele? É. Ah, o Dom João. Dom João. Esse da capa aqui, ó. O, Olha aqui, ó, Dom João. o aqui. Dom João ele deu o Tomé no Aqui, ó. Napoleão. Napoleão fala na biografia dele que O de único todos cara os da governantes do carruagem. mundo, Não é? Olha que da o único hora, que mano. enganou ele foi Dom João. Foi Dom João. E a gente tira sarro Olha, do Dom sim. É que ele era Inspirado no gordo, Star né? Wars Muito aí, feio. ó, que da É hora. uma turma muito feia. Qual que é o problema de ser gordo, hein? Os Bragança era muito Absurdo. feio. Muito feia. Era uma turma horrorosa. Teve um comandante francês que visitando a corte portuguesa lá em Portugal, viu a Melão. família toda lá, Pedrinho correndo pra lá e pra cá, olhou todo Pedrinho. mundo, voltou pra casa e falou pra mulher assim, ó, nunca vi gente tão feia. Mas aquele garotinho, Pedro I, é bonito. Parece o Filipinho. Ó, eu quero agradecer. Obrigado, viu, Laudelino? Pô, Valeu, prazer te conhecer. Tá aí, Laudelino RJ nas redes sociais.